Seja bem-vindo ao nosso canal da Escola de Filosofia Cristã, Mindstone. Para quem não me conhece, eu sou o professor do curso de Escatologia Pentecostal e de outros cursos. Muito bem-vindo a você que está aqui no segundo módulo do curso. Você que já recebeu ou está recebendo o módulo 1, estará apto a dar continuidade após ou em conjunto ao módulo 2, ao módulo 1. Então, módulo 1 e módulo 2 trabalham um complementando o outro. Então, a partir de agora, o módulo 2, iremos dar continuidade a uma visão da escatologia pentecostal. Neste vídeo e nos demais que vamos trabalhar, faremos uma ampla pesquisa, um amplo comentário a respeito de uma obra fundamental para a escatologia pentecostal, que é Erros Escatológicos, que os pregadores devem evitar. Ou, no que diz respeito ao nosso curso, à nossa metodologia, erros escatológicos, que os professores devem evitar. Muitas vezes nós, dependendo do semestre, do ano, voltamos a ter algumas revistas que têm o teor sobre as doutrinas dos últimos tempos. Tá? E também somos bombardeados por informações que, às vezes, é misturado com mentira e, às vezes, é a própria mentira, para confundir certas situações a respeito da escatologia. E, enquanto outras coisas que são realmente factuais, fato, acabam sendo visto como algo aterrorizante ou aquilo que deve ser ignorado. Então, nesse módulo 2, iremos observar como o professor e escritor Celo Chances trabalha algumas questões que, abre aspas, às vezes eu e você podem não concordar, mas é necessário a gente poder entender o que o professor quer nos passar segundo a interpretação do mundo e da escatologia que ele tem. Obviamente, ele aqui, vocês vão observar, que ele vai trazer alguns dados e algumas informações que é apresentado em alguns outros canais de informação e que tem confundido algumas pessoas no que diz respeito à escatologia. Mas só está confundindo essas pessoas porque essas pessoas não sabem o que é de fato escatologia. O professor Ciro Chances tem as suas críticas a respeito de algumas informações que, ao ver dele, não é verdadeiro, né? Porque, como você vai ver no capítulo 1, Escatologia Aterrorizante, ele vai apresentar a vocês as informações que a maioria de alguns evangélicos e católicos, ou pessoas do mundo em geral, receberam, né? De alguns canais de informação. Então, sabendo que vocês já pegaram uma pequena base no módulo 1, esse módulo 2 será um pouco mais conflituoso, mais trabalhado, que terá uma dificuldade de entendimento um pouquinho a mais. Então, a gente está, aos poucos, desenvolvendo o que você já sabe e apresentando outros elementos que estão em torno da escatologia. Tá? O autor aqui vai trabalhar alguns aspectos aí interessantes, falando sobre os Illuminati, sobre Bilderberg, 11 de setembro, o Biochip, Nova Ordem Mundial, Teoria da Conspiração. Obviamente, o autor ele é contra essas coisas, tá? Ainda que existem, eu tenho aqui, graças a Deus, muitos livros sobre Nova Ordem Mundial, os Illuminati, Bilderberg, tá? De pessoas altamente qualificadas, né? Pessoas comprometidas e sérias com essa pesquisa, mas é direito seu, direito nosso, não aceitar necessariamente tudo. O nosso dever, nosso direito é aceitar somente as escrituras como verdade absoluta. As outras coisas podem estar erradas, tá? E na maioria das vezes estão erradas, tá? Mas as escrituras jamais estarão erradas. Isso é o que deve estar contido em sua mente. Então, mesmo que o autor, Ciro Chances, não aceite muito bem as informações que são vastas, tá? E as que são
mentirosas, essas que a gente já percebe já no começo. Mas aquelas que são realmente contundentes, que são levadas a sérias, o autor não vai trazer isso de uma forma positiva, tá? Ele vai apresentar esses dados de uma forma negativa, porque é verdadeiro isso, por quê? Porque esse conjunto de elementos que as pessoas estão se devotando a pesquisar levou essas pessoas a entrar em uma teologia liberal, ou seja, não acreditam mais nos eventos finais do fim dos tempos segundo as escrituras. Estão acreditando hoje em novos anunciadores de uma outra escatologia. Aí sim, tudo bem, ok. Podemos concordar perfeitamente com essa análise perfeita do professor Seu Chance. Todavia, é necessário que nós venhamos também entender que esses eventos que estão na geopolítica do mundo todo, no mundo todo, em todos os países, em todos os governos, existe sim uma agenda, tá? Eles próprios proferem isso, né? Não estamos inventando nada, nem sequer estamos, vamos dizer assim, criando subterfúgio, né? Criando uma nova teoria. Não. Isso está acontecendo na prática e não somente na teoria. Mas são assuntos que confundem o evangélico por não estar enraizado na verdadeira escatologia. Então, graças a Deus que vocês receberam já o módulo 1 e no módulo 2 vocês vão perceber que essa escatologia errada deve realmente ser expurgada, deve realmente ser refutada, tá? Porque não ajuda a entender a escatologia bíblica. Mas, se na sua pesquisa você encontra pessoas e escritores sérios, comprometidos na palavra de Deus, eles te dão dados importantes sobre esses iluminados, Bilderberg, por exemplo, né? E isso te ajuda a perceber algo fundamental na palavra de Deus, muito bem. Isso deve ser aí levado em consideração. Ou, no mínimo, se você encontra pesquisas extra-bíblicas a respeito de fenômenos dos fim dos tempos, muito bem. Isso ajuda a fixar mais nas escrituras e não necessariamente nessas fontes secundárias, tá bom? Então, a nossa fonte da escatologia é as escrituras. Mas não, eu, Luciano, não vejo que essas informações vão prejudicar vocês. Só vai prejudicar e confundir vocês se vocês não estiverem realmente aí mergulhado nas escrituras, né? No entendimento correto da palavra de Deus. Pois bem, vocês estão aqui recebendo esse material no WhatsApp ou no Telegram, e eu espero que o YouTube não tire esse vídeo, né, do nosso canal para facilitar o acesso ao estudo de vocês. Pois bem, vamos começar aqui. Feito essa pequena apresentação, nós podemos aqui prosseguir e ver aqui aquilo que for fundamental para nosso entendimento. Aqui nesse livro, que você pode comprar e receber em PDF, deixa eu passar aqui mais para baixo. Só um minutinho, que às vezes eu tô sem o mouse, tá? Mas dá para conseguir aqui resolver aqui a situação. Deixa eu ver, agradecimentos. O autor aqui, ele começa a sua pesquisa, o seu livro, contando uma certa história, né? E assim vai poder introduzir o pensamento e a forma dele ver certas situações para vocês perceberem que, em alguns aspectos, isso pode atrapalhar o seu entendimento da escatologia. Veja que no prefácio ele diz o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, o cientista Albert Einstein, né,
criador da teoria da relatividade, e justamente ele foi fundamental para a física e para a história universal. Por quê? Porque a partir de Albert Einstein, o tempo e o espaço assumiram, é, é, são objeto de estudos e ele conseguiu fornecer a outros pesquisadores da área da física uma forma de ver um outro mundo além do nosso. Um mundo chamado mundo quântico. É um mundo de partículas da matéria, não é? Onde elas se comportam de formas esquisitas, estranhas ao comportamento desse mundo que nós estamos aqui, né? Esse mundo material. Então, o mundo quântico é um mundo fantástico a partir de Albert Einstein. E Oppenheimer, aquele criador da bomba atômica, utilizou não só Einstein, mas a própria física para desenvolver a sua ciência na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, né? E tem toda uma história por trás disso. E isso é interessante, pois a ciência está na sociedade humana de uma forma geral. Bem, Albert Einstein declarou que o medo entre as nações estavam aumentando, como também a fome, a injustiça, os conflitos territoriais e a política armamentista. Bem, Einstein, de certa forma, diz que o mundo está com medo porque é a partir dele, essa ideia, essa teoria da física quântica foi e é fantástica para os adeptos aí da ciência teórica e prática, né? Então, a física quântica está mostrando um outro cosmo que antes não existia na mente dos cientistas. Tanto que existe hoje diversas pesquisas na área para encontrar a partícula de Deus e tudo mais. Então, o mundo está, de certa forma, com medo a partir desses descobrimentos da física, né? Que deram também origem à bomba atômica, por exemplo. Bem, não é novidade que o mundo sem Deus esteja apavorado com o que tem acontecido na Terra. O que é normal é ver crentes em Jesus aterrorizados com o medo de tomar vacinas ou remédios, achando que todo e qualquer acontecimento mundial na esfera política seja orquestrado pela base governista do anticristo, isto é, os senhores do mundo. Bem, veja só. Aqui, cabe a gente fazer uma pequena reflexão. É fato que existe escatologia antibíblica, escatologia bíblica e escatologia extra-bíblica. Então, existe os extremos e existe o meio termo, tá? O autor aqui, ele não é favorável a essa ideia de que tudo o que está acontecendo é dirigido por um espírito maléfico ou uma agência de pessoas que obedece a esse espírito, né? Eles vão receber nomes, diversos nomes, no decorrer do tempo. E nessa pesquisa histórica que você for fazer, você vai observar que existem dados incorretos e dados corretos. Do mesmo modo é o seguinte, você observa, se você for recuar na história e vai encontrar outros livros atribuídos ou que falam de Jesus Cristo, né? Mas esses livros, eles são apócrifos. Então, você já percebe que pelo próprio teor do livro que você vai encontrar, ele é real, não o garante como inspirado por Deus, porque são apócrifos. Por outro lado, existem os livros inspirados que você já percebe humanamente, e se você tiver o Espírito Santo, vai confirmar mais ainda isso. Então, da mesma forma, o autor não acredita 100% nessa história dos senhores do mundo, né? Dos dominadores do mundo, humanos, né? Agências, né? Instituições, fundações que controlam agências de política, né? Órgãos de segurança, mas fato é que isso de fato existe e que
esses controladores de opiniões da mente humana conseguem meio que criar uma mitologia e assim confundir as pessoas que percebem esse governo do anticristo em quase todos os acontecimentos impactantes na Terra. Sobre a vacina, existe muita confusão sobre isso, né? Não iremos entrar em detalhes, pois eu acho desnecessário, mas é fato que algumas vacinas estão muito conectadas a grupos de esquerda, né? Que tem o objetivo de controlar a população, reduzir a população, né? Então, tem que ter muito cuidado e ver a origem dessas vacinas, ver o conteúdo dessa vacina e o porquê, se isso é real. É necessário realmente refletir sobre tudo e todas as coisas, né? Para não aceitar de forma nenhuma o erro e também não rejeitar as verdades que podem realmente existir. Então, tenho ministrado palestras acerca da doutrina das últimas coisas, escatologia, há 20 anos. Eu conheço que nunca foi tão premente pregar, ensinar, escrever sobre os acontecimentos futuros à luz da Bíblia, a começar pelo arrebatamento. A palavra profética mostra que o Senhor há de vir, assim como ascendeu aos céus. Atos capítulo 1, verso de número 11. E esse glorioso acontecimento desencadeará uma série de eventos extraordinários. Então, isso é escatologia bíblica, tá? O Senhor Jesus virá a sua segunda vinda, arrebatará a igreja e haverá acontecimentos extraordinários segundo o Apocalipse e o livro de Daniel, por exemplo. Mas tenho visto que o povo de Deus está confuso, amedrontado, de modo geral, sem saber o que de fato as escrituras asseveram a respeito do futuro triunfante da igreja. Bem, isso acontece por dois motivos principais. Um, porque o povo realmente não quer estudar a Bíblia. E nesse primeiro ponto, existe um subponto. Muitas vezes a própria igreja não se preocupa em levar um estudo mais aprofundado da escatologia. Então, os alunos, os professores ficam naquela coisa rasa e não conseguem realmente se nutrir, se fortalecer, evoluir. Não é? Isso parece que está faltando. E um outro motivo é que existem outras escatologias, não é? Outras posições escatológicas que vocês já viram e vão ver também, que é conflituoso com as escrituras e outras são meio duvidosas. Então, tudo isso atrapalha o bem desenvolvimento da escatologia para a igreja, né? Bem, como expoente da palavra de Deus, desejei muito gravar uma série de mensagens em DVD, resposta às falaciosas escatologias que vêm sendo propagadas, principalmente mediante vídeos. Aliás, vários irmãos me escreveram por e-mail, Twitter, Facebook, YouTube, Orkut e meu webblog. Irmão Ciro, há tantos vídeos na internet e em DVDs disseminando heresias sobre a doutrina das últimas coisas. Por que o irmão não grava uma série para combatê-los? Agradeço a sugestão desses amáveis irmãos, porém acredito que a palavra impressa tem maior alcance. Aqui fala um pouco mais a respeito de algumas situações. Bem aqui. Erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Orienta os pregadores e também o povo de Deus em geral quanto à escatologia bíblica, contrapondo-se à escatologia aterrorizante, né? Meramente especulativa, que vem sendo disseminada no meio evangélico a partir de notícias falsas ou duvidosas, sem fundamento. Como se a vocês, existe sim notícias falsas e duvidosas sem fundamentos. E do outro lado, existe sim notícias verídicas que com diversos fundamentos na ciência, na filosofia, na história, enfim. Então é necessário a gente ter o espírito de discernimento e perceber onde está a verdade e onde está o erro, para não ser confundido. Esta obra que nós estamos aqui estudando também estimula os diretores a estar cada vez mais preparados, alegres e esperançosos para o glorioso rapto da igreja. E os ajuda a vencer o medo, o terror fomentado por especulações inúteis e teoria da conspiração. Bem, teoria da conspiração é interessante você anotar aí essas palavras, teoria da conspiração,
escatologia aterrorizante, então você pode anotar aí porque vai facilitar o seu aprendizado. Teoria da conspiração, ela tem dois lados, né? Positivo e negativo. O lado negativo é que pode confundir sua mente. E o lado positivo é que realmente existe toda uma conspiração por trás de certos fenômenos, tá? Para induzir a população a ficar no erro. Mas meu sincero desejo é que o Senhor levante um exército de mensageiros dispostos a proclamar que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Afinal, escatologia não é apenas estudo das últimas coisas. Ela versa, acima de tudo, sobre a fidelidade de Deus, dando-nos a convicção de que a vitória será do nosso rei e não do inimigo. Ora, vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso número 20. Então, nós hoje vamos estudar o capítulo 1, escatologia aterrorizante. Então, nós temos aí cerca de um total de 9 capítulos para estudar, certo? Bem, a introdução. Nunca me esqueci de um gracejo que ouvi, certa vez antes do almoço. As 4 melhores coisas que a vida são 3: comer e dormir. Começo este livro dizendo que as 4 maiores erros escatológicos que os pregadores devem evitar são 3: nunca pregar sobre a segunda vinda e propagar uma escatologia especulativa, extra-bíblica, fantasiosa, aterrorizante e antibíblica. Pouco ou quase nada se ouve nas igrejas, nos grandes congressos, a respeito da iminente volta do Senhor. Há pouquíssimos interesses por parte dos pregadores de renome em anunciar que Jesus Cristo virá outra vez. João capítulo 14, versículo 3. Alguns até gostam de discorrer sobre os assuntos escatológicos, porém, se baseiam em teoria da conspiração, notícias alarmantes, factoides, simbologias forçadas e profecias extrabíblicas. Como consequência, servos do Senhor estão mais preocupados com a nova ordem mundial e o fim do mundo do que com a bem-aventurada esperança da igreja. Tito, capítulo 2, versículo 13. Obviamente, a nova ordem mundial é real, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Foro de São Paulo, tá? Que é uma organização estrangeira que recebe, não irei entrar em detalhes por conta do YouTube, tá? Mas é uma organização que também leva esse intuito de criar uma nova organização mundial, tá? No Brasil também tem isso, existe até uma sede aqui no Brasil. Bem, existem, obviamente, pessoas que ficam, assim, embriagadas com essas informações e esquecem de que a nossa fé, ela é proveniente somente das Escrituras. O resto que vier aí, ou pode somar, mas nunca diminuir a nossa fé nas Escrituras, nem subtrair, tá? Nem sequer multiplicar. O que vai multiplicar a nossa fé é o Espírito de Deus. Bem, há pouco tempo, a bordo de um avião, tive o desprazer de conversar com um pregador, amante da liberal. Inseri-me permitir que ele discorresse à vontade sobre as suas descobertas extraordinárias. E ao abordar a doutrina das últimas coisas, ele criticou um renomado e piedoso teólogo. Ele parou no tempo. Não me conformo como ainda ensina aquela escatologiazinha antiga. Isso já era. Segundo tal expoente, temos de deixar de lado o estudo bíblico devocional e doar ao exercício filosófico. Que engano! Não podemos nos esquecer de que boa parte da glória futura só nos será revelada após o arrebatamento da igreja. 1 João capítulo 3, versículo 2, Romanos 8, verso 18. Charles Rogers, em sua Teologia Sistemática, afirmou: a teologia não pretende descobrir a verdade nem conciliar o que ensina como verdadeiro com todas as outras verdades. Seu papel é simplesmente declarar o que Deus revelou em sua palavra e vindicar tais declarações
até onde é possível em face dos equívocos e objeções. E é especialmente necessário ter em mente este limitado e humilde ofício da teologia, quando nos propomos a falar dos atos e propósitos de Deus. Departamentos e matérias teologais não foram criados para nos tornar críticos ácidos ou opositores da Bíblia. E assim, para nos ajudarem a compreender a melhor, teologia não é filosofia. Quando o exercício filosófico, com temor a Deus, faça parte do labor teológico, teólogos liberais prestam um desserviço aos jovens estudiosos ao defenderem o antagonismo entre a Bíblia, teologia bíblica e teologia sistemática. Isso tem levado muitos seminaristas a perderem o temor à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Penso que podem contestar as incontáveis verdades das Escrituras. Então, o autor aqui fala sobre teólogos liberais em seminários, em faculdades e até mesmo dentro da própria igreja. Porém, fato é que também existem comunistas disfarçados de padres e pastores dentro das igrejas para disseminar suas heresias. E poucos estão percebendo isso, tá? E poucos estão realmente reagindo contra. Eles entraram nas igrejas, assumiram cargos eclesiásticos importantes, tá? À custa de dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro, conseguiram altas posições nas igrejas. E daí você vê as igrejas acreditando e aceitando, por exemplo, o aborto, por exemplo. Bem, o que seria um teólogo liberal? O que seria uma teologia liberal? É a abolição dos fundamentos da fé, como os temos na Bíblia. Implica a perda dos valores dessa preciosa fé, que é o único meio de acesso a Deus mediante a obra redentora de Cristo, ou os méritos de Cristo. Isso é uma definição básica do que é a teologia liberal, que tem tudo a ver com a teologia dos comunistas, e a partir disso aí eles criaram pressupostos. E esses pressupostos são os frutos dessa árvore. Você se lembra que existe um texto no Novo Testamento que diz assim, que pelos frutos conhecereis a árvore? Então, os frutos dessa teologia liberal, tá? Ela vai citar essas escatologias inventadas, tá? Ou distorcidas. É como se nessa parte distorcida, é como se aparecem certos eventos proféticos que estão acontecendo no mundo todo, e eles conseguissem distorcer para desviar as pessoas das escrituras. E esses pressupostos são os alicerces dessa teologia. E quais são eles? Primeiro, para eles, essa teologia, a Bíblia é uma mitologia. Então, hoje tem seminários, tem faculdade, que diz que a Bíblia é um livro de mitologia e está totalmente errado. Tá? Também eles não reconhecem a sua inspiração divina e eles colocam assim no mesmo nível de qualquer outro livro religioso. Não admite a fé cristã segundo o Evangelho como único meio de acesso ao Pai mediante a obra, os méritos de Cristo no Calvário. Você pode ver em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Essa teologia liberal nega os milagres bíblicos. Veja Salmo 119, verso 91. E Mateus capítulo 10, verso 29, versículo 30. Não creem no propósito redentor e expiador da obra de Cristo. Não aceitam o nascimento virginal de Cristo. Então, a teologia liberal faz parte de toda essa falsa escatologia, tá? E, por fim, eles sempre vão dizer que a Bíblia contém erros. Será mesmo? Veja só, essa citação que eu vou trazer a vocês. As verdades do Antigo Testamento e as verdades do Novo Testamento e os possíveis pontos obscuros, ou seja, algumas coisas que a gente não está entendendo bem, ou não são bem compreendidos, como escreveu Antônio Gilberto em seu livro Manual de Escatologia Dominical, publicado pela CPAD.
podem ser fruto de uma má tradução. O fato é que existem algumas traduções que são estranhas, que são não bem traduzidas. Também existe a má compreensão da nossa parte e uma interpretação equivocada ou falta de conhecimento. Mas nunca, em hipótese nenhuma, as escrituras estão erradas. Bem, dado essa pequena comentário sobre teologia liberal, voltemos ao texto. Então, vocês já estão percebendo esse trabalho que o autor Cyril Chance está fazendo, né? Existe vamos simplificar. Existe a escatologia bíblica, nós estamos estudando a escatologia pentecostal. Existe a escatologia aterrorizante, que chama, tá? Que está conectada à teologia liberal, aos comunistas, tá? E também existe uma outra escatologia extrabíblica, que a escatologia aterrorizante utiliza para levar o ser humano a sair da escatologia bíblica, ok? Eu quero que você entenda esse ponto aí. Bem, embora o profeta Daniel tenha recebido de Deus inúmeras revelações, como as descritas em seu livro, ele não ousou desvendar por conta própria os mistérios referentes ao futuro. Daniel capítulo 12, versículo 8. Por quê? Porque a Bíblia não foi divinamente produzida para que cada indivíduo tenha a sua particularidade e interpretações. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ela é a revelação de Deus, e nós devemos nos aproximar dos textos sagrados com o objetivo de assimilar as verdades já reveladas pelo Senhor. Estudemos, pois, os eventos relacionados ao glorioso futuro da Igreja, mas sem perder de vista a base para uma boa compreensão dos eventos futuros. Não ultrapassar o que está escrito na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 19 e o versículo 18. Deixa eu deixar aqui no PDF. Eu espero que o áudio esteja bem, tá? E vocês estejam acompanhando aí o texto de uma forma adequada. Acho que vou aumentar mais um pouco a letra. Dar mais um zoom, né, no caso, né? Deixa eu ir aqui. Pronto, acho que ficou melhor, né? Dá para vocês perceberem aí. Bem, isto não tira, é evidente, o brilho do estudo escatológico. A despeito de sermos, por natureza, obcecados por novidades e especulações, os subsídios extrabíblicos, as devagações filosóficas, as supostas revelações divinas e as teorias da conspiração só confundem o estudioso das escrituras. Então, é o que eu estava dizendo a vocês. Existe a escatologia pentecostal, bíblica, existe a escatologia aterrorizante, ou a escatologia que não tem conexão nem com a Bíblia, nem com o mundo, né? Mundo físico. E tem os eventos que está acontecendo, que vai culminar com, ou está culminando com as profecias. Então, esses eventos que está acontecendo, a escatologia aterrorizante está utilizando toda essa informação sem a devida consciência bíblica. Entendeu? Por isso que é apenas especulação. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Escatologia aterrorizante. Tá? É o capítulo 1 do nosso curso, do módulo 2 da escatologia pentecostal. Então, vocês já anotem aí, tá? Vai ser para variação, tá? A pergunta. Eu acabei de falar para vocês sobre os pressupostos da teologia liberal, né? São quais? Eu vou repetir, tá bom? Para facilitar o estudo. Os pressupostos da teologia liberal a Bíblia é um mito, não reconhece sua inspiração divina, não aceitam a fé bíblica, não aceitam a obra vicária de Cristo, negam os milagres da Bíblia, não creem no propósito redentor e expiador da obra de Cristo e não aceitam o nascimento virginal de Cristo.
Então a pergunta é: cite os pressupostos da teologia liberal. Então tudo isso que eu falei é os pressupostos da teologia liberal. Então, daqui a mais ou menos 3 meses, essas perguntas e outras irão cair com uma avaliação para vocês. Então, tá aí, tá bom? Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, uma pausa e anotem aí no texto. Vamos continuar aqui a leitura. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Aqui o autor ele vai começar a sua análise criando uma historinha, tá bom? Talvez você não seja acostumado com historinhas, mas é interessante porque é uma forma de você absorver o conhecimento. Veja só. Marionete entra em casa toda eufórica, numa tarde de sábado. Titere, oi, Nete, o que houve? Você não quis ir à reunião do ciclo de oração comigo e acabou perdendo. Lembra-se daquele pregador que sabe tudo sobre a nova ordem mundial e o fim do mundo? Sadraque Terror? Sim, ele esteve lá e falou sobre os planos secretos dos Illuminati. Illuminati? Ou Illuminatis? Ah, sim, Illuminatis. Eu me enganei. De novo essa paranoia? Você não foi à igreja para orar? Querida, é sério, Tite. Ele falou muitas coisas que realmente me deixaram preocupada. Sei, eu acho que ele aproveitou mais uma vez que o pastor não estava presente para divulgar suas teorias da conspiração com o intuito de vender seus DVDs. Tite, eu não acredito que você não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo todo. Não é isso, querida. A Bíblia nos orienta a examinar tudo e reter o que é bom. E eu não gosto desse tipo de mensagem que aterroriza as pessoas. Lembra-se daquela historinha das vacinas assassinas? Eu, o professor Bibliófilo e todos os meus colegas de trabalho a tomamos e não nos aconteceu nada. Eu também a tomei, querido. Morrendo de medo. Sem graça, Margot sorri. Nete, diga logo o que Sadraque Terror falou dessa vez. Vai. Ele não falou muito, para dizer a verdade, mas passou o DVD no Datashow. Não lhe falei que ele queria vender seus vídeos, mas tudo bem, fala. Na verdade, ele não levou nenhum DVD para vender, apenas apresentou um vídeo chamado Engane-se, que é baseado no documentário Love, Paranoia and Conspiration, de um jornalista norte-americano. Inclusive, eu sei que você não gosta, não vai gostar. Porém, acabei comprando um vídeo igualzinho no Camerô, de tão curioso que fiquei, diz Marionete, tirando da bolsa uma cópia pirata. No Camerô, amor, você não sabe que esse tipo de comércio é ilegal e tem associação com tudo que não presta? Sei, mas fiquei curiosa e assustada. E o pregador disse que não havia problema algum em comprar o produto pirata, pois o próprio apresentador da série havia autorizado. Tudo bem. Depois conversamos melhor sobre isso. Mas o que o assustou tanto, a ponto de não conter a ansiedade? O pregador disse que o vídeo abriria os nossos olhos para verdades ocultas, coisas que o nosso pastor não tem coragem de falar. Ai, Nete. O que ele falou? Calma. Ele falou da sociedade secreta, da face da viagem à Lua, do Biochip Mondex, do controle total do Google, do grande sacrifício ocorrido no World Trade Center em 11 de setembro de 2001, da falsa morte de Osama Bin Laden e da implantação da nova ordem mundial. O que mais além dessas teorias da conspiração e invencionices? Senhor Tite, pare de usar esses termos que aprendeu com o seu professor bibliófilo. Para o seu conhecimento, querida, o irmão bibliófilo não me falou nada. Eu vi na internet, um blog apologético, que há vídeos sobre Illuminati aterrorizando o povo de Deus. Ah, tudo bem, querido. Eu já conheço esses blogs críticos e você já sabe o que penso sobre eles. Assista ao vídeo comigo, vai, amor. Estou bastante curiosa. Tá bom. O que você não me pede sozinho, sorrindo, que eu não faço chorando. Mas não prometo que verei tudo,
pois ainda tenho que estudar a lição da escola bíblica dominical. Oba, vai colocando DVD aí que eu vou fazer uma pipoca. Entusiasma-se, marionete. Enquanto ela dirige a cozinha, Títere começa a ler a descrição contendo a capa do produto. Este DVD vai mudar sua vida. Você descobrirá verdades ocultas, aquelas que seu pastor nunca teve coragem de dizer, ou já começou. Engane-se. Você sabia que seu pastor pode ser um maçom ou um Illuminati? Sabia que as vacinações coletivas não são maneiras de o senhor do mundo dizimarem e controlar a população? Engane-se. Nesse vídeo de quase 2 horas de duração, especialistas norte-americanos provam que foram aos Estados Unidos que derrubaram as torres gêmeas, promovendo um grande sacrifício. Exclusivo, fotos satélites comprovam que há estoque de caixões, campos de concentração, preparados para uma grande mortandade. Muito mais. Engane-se. Engane-se, pensa Títere. Por que esse título? Deixe-me ver aqui, embaixo, essas letras miúdas. Ah, engane-se. É uma sigla escatologia neopentecostal, gnóstica, antibíblica, neurotizante e extrabíblica. Seja enganado. Títere e Baronete voltam no próximo capítulo. Prepare-se ou engane-se. A escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas, a luz das escrituras produz a esperança no coração do servo de Deus. Consola-os e aumenta seu desejo de morar no céu, exortando-os quanto à preparação para a iminente volta do Senhor Jesus. Entretanto, está em voga no mundo todo uma modalidade de estudo a respeito do futuro que não é centrada nas escrituras. Trata-se da escatologia aterrorizante, que é especulativa e gera pavor entre os incautos, deixando muitos cristãos e não cristãos paranoicos. Deixa eu dar um comentário aqui. Há muito tempo, quando eu não tinha acesso à internet, não era formado em absolutamente nada, eu ouvia essas coisas, mas não tive acesso, tá? E realmente, quando você vai analisar esse produto, né, que eles mostram a vocês, é totalmente falso, é totalmente ridículo. Ainda que em algum momento eles tragam aquilo que é fato, mas eles tornam esse fato distorcido. Então não vale a pena realmente acreditar nesses falsos profetas, nessa falsa escatologia. Bem, muitos adeptos da escatologia aterrorizante, inclusive no Brasil, fazem questão de atacar as igrejas evangélicas, que estariam, segundo eles, sob o domínio do Senhor e do mundo. 13 famílias pretensamente ligadas à maçonaria e aos Illuminati. Então, isso é fato. Existem realmente essas famílias, a maçonaria e os Illuminati. Porém, não é verdadeiro que as igrejas evangélicas estão aceitando, né, o espírito do mundo. As igrejas que assistem o espírito do anticristo não são igrejas cristãs, né? Então, valendo-se de argumentações superficiais, afirmo que não há necessidade de templos e que a maioria dos pastores é mercenária. Eles têm conseguido convencer muita gente de que a Bíblia não é inspirada plenamente, contrariando o que as próprias escrituras asseveram. 2 de Pedro 1:21, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Então, o autor aqui está pegando várias informações, né, vários contextos e fazendo uma análise dessas situações de contexto, né? Então, se a gente fosse comentar todos os contextos, seria cansativo e desnecessário, né? A respeito de algumas coisas relacionadas a sociedades secretas, certo? Bem, e esses dados, eles são falsos, né? Propagados por essas falsas escatologias, porque elas não usam as escrituras legitimamente, tá? Os terralogos não tomam o livro do Senhor como sua fonte primária de autoridade. Fato. Negam a canonicidade, a unidade, a autenticidade, a autoridade, a imparcialidade, a infabilidade, a inerrância, a indestrutibilidade da Bíblia Sagrada e sugerem que os cristãos que apresentam uma conduta bibliocêntrica
são idólatras. Não há limite para os pregadores do terror. Tudo vira motivo para eles amedrontarem os incautos e deixá-los paranoicos. No Brasil, utilizam uma série de vídeos chamado sensacionalista chamado Prepare-se, que apresenta teoria da conspiração sobre os Estados Unidos, Israel, NASA, FBI, governo do mundo, igrejas, além de uma série sobre a nova ordem mundial. Muitos assuntos totalmente desconexos passam a ter correlação de maneira forçada e descabida. Então, essas pessoas que caíram nesse engano acabam absorvendo tanta informação que essas informações são falsas informações, são meia-verdades produzidas por essas agências que elas não querem realmente mostrar a sua verdadeira face. Bem, até a Jabulani, bola usada na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, foi atacada pelos pregadores do terror. Conscientemente ou não, eles tomam como base uma especulação levantada pelo escritor britânico chamado Alan Moore, que afirma que Jabulani é uma corruptela de Jabulon. Moore afirma em sua obra Do Inferno que Jabulon é um ser tríptico composto pelos deuses Javé, Osíris e Baal. Essa divindade foi mencionada pela primeira vez em A Irmandade do também britânico Stephen King. Stephen atribui um assassinato a Jack Stripador a uma conspiração maçônica e inventou a história de que Jabulon é um deus cultuado na maçonaria. No entanto, mesmo que ele fosse uma divindade maçônica, o que tem a ver com a bola da Copa do Mundo 2010? Absolutamente nada. O nome da bola vem do Bantu Isin Zulu, um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul. Nessa língua, Jabulani denota cerebrar. E de acordo com a Adidas, fabricante da bola, as 11 cores representam 3 coisas: os idiomas oficiais do Sul, da África, as suas tribos e os jogadores que atuam em cada equipe durante o jogo de futebol. Muitos apreciadores da aludida série Aterrorizantes não sabem que a boa parte de seus documentários foi produzido por homens que sequer são cristãos de verdade, como Peter Joseph, Alex Jones e David Icke. As verdades ocultas de Prepare-se parecem com as apresentadas no controverso filme anticristão Zeitgeist, que ataca a historicidade da Bíblia e apresenta Jesus de modo antropomórfico, assumindo várias entidades horárias de outras culturas antigas. O autor do roteiro, Peter Joseph, tenta demonstrar que a história de Cristo é basicamente um plágio da história dos deuses egípcios Osíris, Horus. O cristianismo, de acordo com o filme, seria uma invenção usada para enganar e manipular as massas. A escatologia aterrorizante da série Prepare-se fomenta oposição a todo tipo de governo, especialmente aos Estados Unidos, contrariando o mandamento contido nas escrituras. Um dos nomes mais citados da série DVD é o jornalista Alex Jones. No primeiro documentário desse controverso texano, America the Story Been Designed, produzido em 1997, ele demoniza os presidentes norte-americanos e denuncia um suposto plano de manipulação global. Jones possui vários sítios centrados em notícias de informação relativas ao governo global e à violação da liberdade civil. Ele foi uma das pessoas que criticaram o cerco à seita davidiana no Texas, em 1993. Depois de 51 dias de cerco pelo FBI, a líder da seita dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia pôs fogo à sua sede. Mais de 80 pessoas, dentre elas 25 crianças, morreram. Outro pregador da escatologia aterrorizante é David Icke, um antissemita que acredita em extraterrestres. Ele, que já se envolveu com o espiritismo, teria recebido uma mensagem de um espírito chamado o Guardião. E este lhe teria dito: você é o escolhido para curar a Terra. Será que os cristãos que levam DVDs da série Prepare-se para casa sabem disso? Então essas escatologias, elas realmente
não tem fundamentação, né? São montagens, né, muito bem feitas, são narrativas desconectadas da realidade, e essas pessoas acabam deixando as escrituras para acreditar em escatologias que não fazem sentido. Sobre teoria da conspiração, há oportunistas em toda parte, se aproveitando da credulidade dos desavisados para mercadejar mensagens de terror através de livros, revistas, internet, DVDs e séries, palestras em igrejas e hotéis. E eles têm conseguido convencer muitas pessoas de que tudo à sua volta é conspiração do Senhor do mundo, os quais implantarão em breve a propaganda Nova Ordem Mundial. Embora cite a Bíblia, os partidários da escatologia alarmista não interpretam a Bíblia profética corretamente. Haja vista amedrontarem pessoas mediante teoria da conspiração, especulações invencionistas a respeito do fim do mundo. Eis algumas das teorias da conspiração que têm deixado os cristãos e não cristãos assustados. A Amazônia será anexada aos Estados Unidos. Dizem os proponentes da escatologia aterrorizante que os mapas de escatologia norte-americanos já apresentam a Amazônia como parte integrante do continente norte-americano. Segundo eles, desde 1816, os Estados Unidos tramam assumir o controle dessa imensa floresta e internacionalizar. Os terrólogos usam como prova uma página do livro didático chamado A Introdução à Geografia, de um certo David Norman. No suposto livro, o mapa da América do Sul apareceria sem a Amazônia, e essa informação estaria sendo difundida nas escolas norte-americanas, bem a despeito de muitos pastores e parlamentares evangélicos terem propagado às igrejas tal notícia. Trata-se de uma grande falácia. Segundo Edson Arran, em sua obra Conspirações, o tal livro didático jamais existiu. Além de falso, o texto evidencia que o seu autor tem precários conhecimentos de língua inglesa. Em 2001, mais precisamente no dia 2 de dezembro, o jornal Estado de São Paulo apurou que a origem da página teve origem na comunidade acadêmica da USP e da Unicamp de São Paulo. Aí aqui eles vão falar sobre a farsa do Homem à Lua, né? Muito pregada pelos terraplanistas, então muito cuidado com isso aí. Falando sobre museus, Estados Unidos, os russos na época, a vacinação em massa são um meio de reduzir a população mundial, estariam sendo do mundo por trás das grandes campanhas de vacinação com o propósito de reduzir a população mundial, abrindo caminho para a chegada do anticristo. É isso que dizem os terrorólogos. E por causa desse tipo de notícia alarmante e infundida, várias pessoas deixam de tomar vacina contra a influenza A, H1N1, pois não como gripe suína em 2010 e ocorre sério risco de contaminação. Isso é fato, viu, gente? Isso é fato. Não é porque o autor não acredita nisso aí, mas existem pesquisas sérias, tá? Não é essa aqui, o autor está sabiamente refutando. Essa HN1 e outras são realmente muito complicadas. A maçonaria, os Illuminati, né? Então ele vai trabalhar muito a questão da ONU e por aí vai. A questão dos maçons, tá? As inspirações da maçonaria, dos Illuminati, que são sociedades secretas. Então, sabe-se que a maçonaria foi muito influente a ponto de famosos maçons terem urdido um ambicioso plano de domínio global que começou com a criação da Liga das Nações em 1914. Ela teve também participação na Guerra da Independência, na Revolução Americana, na Revolução Francesa, na Conferência Mineira, bem como na Revolução Russa. Então, personagens como Napoleão Bonaparte, Churchill, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, Dom Pedro I, todos eles eram maçons. E ele vai trabalhando muito a questão dos Illuminati também, tá? Tudo isso fora das escrituras, e não tem certos
padrões para vocês poderem acompanhar se isso é de fato verdadeiro. Então, tudo isso é apresentado como verdade, porém, isso é uma falsidade muito grande e uma distorção dos acontecimentos. Então, muita coisa ele vai trabalhar aqui na obra, tá? Deixa eu ver aqui quem pode mais trabalhar. Ele também trabalha a questão dos Bilderberg, tá? Assim, o autor, Ciro Chance, obviamente ele não é um pesquisador muito a fundo dessas sociedades secretas, né? Porque não citam outras fontes, tá? Então, não é uma fonte primária que está refutando, mas outras fontes que são de cunho até mesmo jornalístico garantem essa influência dos Illuminati, dos maçons, dos Bilderberg, mas isso não tem conotação com a escatologia. Então, vocês precisam perceber isso, tá bom? Quem quiser conversar mais isso no grupo também pode ficar à vontade, dele que não vá acumular o mesmo assunto eternamente, tá bom? Mas isso não é uma escatologia, uma falsa escatologia, que nós não precisamos fundamentar. Mas se isso for apenas uma evidência extra-bíblica, e você quiser fundamentar, inclusive até no artigo que você tem que produzir para obter o diploma, pode até utilizar esses conceitos, essas sociedades secretas, né, essas falsas escatologia para criar aí um artigo sobre esse tema. Uma boa ideia sobre isso aí. Então, o autor aqui vai trabalhar muita coisa, né, que tem levado as pessoas a se confundirem e, ao mesmo tempo, se esquecerem das escrituras. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui a vocês. Estados Unidos, Nova Ordem Mundial, né? Muita coisa interessante. No PDF vocês estão recebendo, aí vocês vão poder dar uma análise melhor. A questão da FEMA, o Trend Center, Google, né? Muita coisa mesmo aqui. A escatologia falsa. Muito interessante. Nova Ordem Mundial. Várias plataformas são citadas como o braço do anticristo. Então, há uma confusão, né, que nós precisamos aí perceber onde está a verdade e onde está o erro. Aí, no final aqui, vou trazer um glossário desse pessoal que utiliza, né, eles usam a Bíblia, aqui tem a sua definição, fala sobre o Bilderberg, que tem a definição, biochip, contendo da FEMA, dízimo, escritura, Estados Unidos, governo. Então, esses padrões, esses vocabulários, essa falsa escatologia utiliza para afastar as pessoas da escatologia bíblica. E nenhum deles está preocupado com as escrituras. Igreja Evangélica, Israel, Illuminati, Jaburoni, o próprio nome Jesus, né, que vão aí trabalhar. Na verdade, essa falsa escatologia está sendo aceita, né? Maçonaria, a palavra mentira, prova de Deus, palestinos, pastores, padres, sã doutrina, senhor do mundo, terroristas islâmicos, verdade oculta. Então, espero que você não tenha se assustado com esse início aterrorizante. No próximo capítulo, discorrerei um pouco sobre o fim. Você sabe quando o fim acabará? Então, aqui vocês já perceberam, eu espero que vocês tenham compreendido isso, que existe a escatologia bíblica, tá? Existe uma escatologia falsa, que foge da escritura, e existem os fenômenos que estão no mundo, em movimento, que está acontecendo, e essas situações, essa falsa escatologia está interpretando esses acontecimentos e levando o povo, né, a aceitarem os pressupostos dessa seita, por exemplo, Deus da libertação, do comunismo, né, da esquerda, e assim por diante. Enquanto a escatologia genuinamente bíblica está sendo escondida. Existe também a falta, né, de compromisso
dos professores, dos alunos da igreja, de sempre, quando puder, retomar essa necessidade do tema escatologia bíblica pentecostal para o público, né, da igreja na EBD, e assim eles perceberem melhor as escrituras. E também o professor precisa estar qualificado para, quando vê esses erros escatológicos, ele poder corrigir rapidamente, pois muitos acabam caindo nesse engano e esquecerem da mensagem do reino. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo a respeito do módulo 1, tá certo? Com o tema escatologia com o curso escatologia pentecostal, e o tema é escatologia aterrorizante ou falsa escatologia, ok? Já deixamos uma pergunta de avaliação. Cite os pressupostos da teologia liberal, tá ok? Então, mostramos a vocês essas informações e esperamos que vocês tenham aí compreendido bem na necessidade desse segundo módulo, perceber a geopolítica, né? Perceber uma certa posição escatológica que não tem base nenhuma nas escrituras, e perceber que nós precisamos também fazer uma leitura do mundo, não é? Dessas sociedades secretas que existem, mas que isso não nos conduza à perdição, né? Isso pode ser até mesmo uma armadilha para nos desviar da verdadeira escatologia. Então, bom estudo, boa aula. Dúvidas, coloca no grupo, peça uma tutoria agendada para solucionar algumas dúvidas, e nós ficamos sempre com as escrituras, tá? Pois elas são a palavra de Deus. Até o próximo estudo.